Fala galera, e aí? Continuam firmes na leitura? Hoje nós vamos dar continuidade à nossa leitura da Bíblia, lembrando que a gente terminou o livro de Juízes e hoje vamos ler o livro de Ruth. O livro de Ruth é um livro pequeno, 4 capítulos, e a proposta então é que hoje você possa ler o capítulo todo. E eu queria extrair uma lição rápida do livro. Se a gente for focar em tudo que acontece na história, é muita coisa, mas eu queria então extrair uma lição rápida dentro do livro de Ruth. O livro começa dizendo que na época dos juízes houve fome entre o povo de Israel. E então Elimeleque, sua esposa Noemi, decidiram deixar a terra e foram morar em Moabe em busca de condições melhores de vida, em busca de alimento. Eles foram com seus 2 filhos, lá esses filhos se casaram com mulheres moabitas, mas Elimeleque morreu, 10 anos, num prazo de 10 anos, os seus 2 filhos também já tinham morrido e Noemi se viu sozinha numa terra distante, numa terra que não era sua de origem, ela e as suas 2 noras desamparadas. Naquele tempo a mulher viúva não tinha nenhum tipo de garantia, a maior parte delas estaria sujeita a mendigar e a depender dos outros para poder sobreviver. E estavam então 3 viúvas juntas. A Noemi vira para suas 2 noras e diz para elas: olha, vocês estão novas ainda, voltem para a casa de vocês, para a família de vocês, tentem um outro casamento. As 2 relutam, num primeiro momento, acaba que uma das noras cede e de fato volta para sua família, mas uma das noras diz que não vou te deixar. Essa nora é Ruth, a personagem principal então do livro. E aí Ruth diz uma das falas talvez mais conhecidas do livro e ela diz o seguinte: não insistas comigo que te deixe, que não mais te acompanhe, aonde fores irei, aonde ficares ficarei. O teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor se outra coisa que não a morte me separar de ti. Ruth opta por continuar com sua sogra, mas acima de tudo ela opta por continuar a viver e a servir ao Senhor. Voltar para casa não era só voltar para a família, mas era voltar também para os hábitos antigos, voltar para os deuses antigos. Ruth escolheu permanecer fiel a Deus, permanecer fiel à sua sogra e continuaram juntas. Se você não leu a história ainda, eu incentivo que leia e você vai ver que de fato elas passaram por momentos complicados, mas o que me chama a atenção é a fidelidade de Ruth, a disposição dela de enfrentar tudo isso com a sua sogra e enfrentar tudo isso para servir ao Senhor e permanecer fiel a Deus. Ruth não foi educada a servir ao Senhor na sua família, ela não cresceu conhecendo ao verdadeiro Deus, nem nada disso. Ela era de uma família moabita, costumes diferentes, deuses diferentes, mas ela se encontrou com o Senhor e isso me chamou muita atenção. O compromisso de Ruth com o Senhor, com o Deus verdadeiro, era muito maior do que o do casamento. Ela não servia ao Senhor só porque estava naquela família, mas ela de fato tinha se encontrado com o verdadeiro Deus e não queria deixar aquilo de forma nenhuma. Preferia voltar com sua sogra para habitar na sua terra. Como vai o seu relacionamento com Deus? Talvez você tenha sido criado num lar onde tenha ouvido falar do Senhor desde pequeno. Talvez não. Talvez tenha conhecido depois já de adulto, depois de velho, ou não conheça ainda o Senhor. Ruth entendia que o seu relacionamento com Deus era algo pessoal, que não dependia de outras pessoas ou de outras circunstâncias, mas que se tornou algo primordial na sua vida. E o compromisso de Ruth com Deus foi tão grande que o Senhor a honra, e no final do livro nós vamos ver que Ruth se casa com Boaz e tem um filho, Obed. Obed foi pai de Jessé, que foi pai do rei Davi. Aquela mulher moabita que só conheceu ao Senhor depois já de adulta, ela teve a oportunidade de fazer parte da linha genealógica do rei Davi e do próprio Jesus. Não importa as circunstâncias que te cercam, se fome, se desespero, se tristeza, não importa se você teve uma boa família estruturada ou se uma família desestruturada, nada disso é desculpa, nada disso é motivo. A única coisa que realmente importa é o seu relacionamento com Deus e as escolhas que você precisa fazer ao lado do Senhor. O desafio que eu deixo para você, assim como Ruth, escolha servir ao Senhor. Bom, gente, eu vou ficando por aqui. Por hoje é só. Até a próxima. E aí, já leu a Bíblia hoje?